Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. É com grande satisfação e alegria que eu saúdo cada um dos nossos ouvintes, irmãos, e desejando a você, querido ouvinte, as mais ricas bênçãos do céu para o teu lar, para a tua família, para o teu coração. E nesta manhã temos, eu creio que uma grande honra, e temos a honra de ler a palavra de Deus e meditar na palavra de Deus, que é algo maravilhoso. E eu estava pensando, irmãos, do que eu era antes, do que nós éramos antes de conhecer o nosso Salvador, antes dele cruzar a nossa vida, e esta mensagem tão maravilhosa, tão rica. E quando essa mensagem passou, nós ouvimos ela, nós deixamos muitas coisas para trás, como diz aquele hino, muitas bagagens, e a gente começa a ver a bondade de Deus na nossa vida, dia a dia, e a gente começa a observar que Deus tem nos aperfeiçoado a cada dia mais. Há uma frase, algo que um homem chamado Martin Luther King, um ativista americano, ele escreveu algo em sua biografia dizendo uma frase muito conhecida, e ele disse: "Eu não sou o que eu gostaria de ser. Eu não sou aquilo que eu deveria ser, mas graças a Deus que eu não sou mais o que eu era antes." Olha, irmãos, e esta frase, ela cai muito bem em nossas vidas, porque graças a Deus, Deus tirou de mim, de nós, não apenas nos perdoou, nos justificou, mas Deus tirou de nós o desejo de pecar. Aquele desejo que nós tínhamos antes de fazer coisas erradas, ouvir coisas erradas. E o sangue de Cristo, quando ele atinge nossas vidas, ele perdoa, ele nos limpa, e ele tira o desejo nosso de pecar, de fazer aquelas coisas, aqueles maus costumes que tínhamos antes, aquelas velhas tradições, aqueles velhos costumes mundanos que nós tínhamos. E eu comecei a ver, irmãos, e a meditar e pensar que nós estamos cada dia mais perto de conhecer o nosso Salvador. A gente sente que está cada dia mais próximo. Tem um hino que diz que a cada passo eu vou me aproximando.
daquele lar que Cristo prometeu. E é verdade, irmãos, e nós estamos avançando, como disse o apóstolo Paulo, em fé, em glória, mas nós temos vendo que Deus tem nos aperfeiçoado, Deus tem pegado nós, Ele está moldando nós a cada dia. E o apóstolo Paulo, na carta aos Filipenses, capítulo 3, Filipenses capítulo 3, versículo 10, Paulo vem aqui e diz algo de muito ânimo para nós, irmãos, nesse dia, para os filhos de Deus, para aqueles que estão aguardando sua vinda, para aquelas pessoas que estão amando a vinda do Senhor e que nesta manhã estão pensando nela, estão pensando que hoje pode ser o dia que Ele vai vir nos buscar. A partir do versículo 10 de Filipenses 3, o apóstolo São Paulo nos diz assim: para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, para ver se de alguma maneira posso chegar à ressurreição dos mortos. E damos graças a Deus por esta mensagem, irmãos, por este profeta mensageiro, nosso profeta William Branham, e ele numa mensagem chamada Exposição das Sete Eras, na era de Sardes, o irmão Branham diz que o apóstolo Paulo está se referindo àquele grande dia do Senhor, que é o dia que o Senhor Jesus virá buscar o seu povo, assim chamado arrebatamento. E o apóstolo Paulo está falando, ele estava se esforçando na sua vida, porque ele pensou, se eu não estiver vivo entre os vivos, porque Paulo estava se referindo a 1 Tessalonicenses capítulo 4, que naquele grande dia os mortos ressuscitarão primeiro, e os que estão vivos, juntamente com eles, num piscar de olhos, se encontrarão nos ares com nosso Senhor Jesus. E o apóstolo Paulo estava se referindo a isto, porque ele queria estar naquela ressurreição. Que coisa maravilhosa, né? E nós desejamos estar também naquele grande dia. Olha, irmãos, que maravilhoso. Não que já tenha alcançado, ou que seja perfeito. Paulo falando que ele não era perfeito, mas o apóstolo Paulo disse, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Jesus Cristo. Irmãos, quanto a mim, não julgo que já haja alcançado, mas uma coisa faço, é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, aleluias, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Porque todos quantos já somos perfeitos, sintamos isto mesmo, e se sentes alguma coisa de outra maneira, também Deus vô-lo revelará. Mas naquilo a que já chegamos, andemos segundo a mesma regra e sintamos o mesmo. Sede também meus imitadores, irmãos, e tendo cuidado segundo o exemplo que tendes em nós, pelo que assim andam. Louvado seja Deus por sua palavra. Mas Paulo tinha esquecido das coisas que atrás ficaram, seu passado. Ele disse, eu não sou perfeito, mas eu estou buscando uma perfeição. Estou buscando, estou lutando cada dia mais. E Deus, eu creio, irmãos, que Deus está cada dia
aperfeiçoando esta obra que Ele começou em nossas vidas. E eu creio que Ele vai terminar essa obra em nossas vidas até aquele grande dia. Nós estamos crendo que o Senhor vai nos ajudar a nós sermos hoje melhor que nós fomos ontem. E estamos de coração aberto nesse dia para pedir perdão ao Senhor, para pedir sua misericórdia, pedir a sua orientação também nesse dia. Que o Espírito Santo, irmãos, possa guiar minha vida, a tua vida. Que hoje seja um dia que nós possamos estar na vontade perfeita de Deus. Deus te abençoe.